Eu juro que dessa vez eu não vou falar de calor. Mas eu tô com calor. E Lula, me dá minha cervejinha. Não, sério, bicho, tá quente aqui. Tá calor mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. 18/12 do dia 6 de fevereiro de 2025 e nós estamos mais uma vez aqui reunidos. Senhores, obrigado pela colaboração de vocês com seus comentários, com as suas curtidas. É igual eu falo sempre, eu não vou pedir pra vocês, implorar, ficar de joelho, chorando, falando que eu preciso disso, porque eu não preciso disso. O que eu preciso é que você que me assiste, se você quiser colaborar, saiba que é pela curtida e pelo comentário, compartilhamento que você fortalece a nossa luta. E outra coisa, a partir de agora, vai ter sempre num cantinho aí, não sei qual, um QR Code, onde você pode, através de uma plataforma segura chamada LivePix, contribuir financeiramente com o canal. Dropa seu dinheiro aqui pra mim que ele vai ser bem utilizado, tá certo? Inclusive vai ter uma manifestação no mês que vem e eu quero participar com uma camiseta do Fora Lula, que eu ainda não tenho. Então se você fizer uma contribuição, vai estar arrecadando para eu comprar essa camiseta e eu poder participar da manifestação com a camiseta que vocês vão me dar. Frônesis. Por que frônesis? Frônesis é uma expressão do grego que Aristóteles usava bastante, que significa você tomar uma decisão prudente, virtuosa, num caso concreto. Como esse canal trata de política, então acontecem vários assuntos, nós somos bombardeados aí todos os dias, e o tema de hoje nós vamos estar fazendo essa atitude frenética de, dentro do que aconteceu, encontrar o melhor posicionamento moral ou melhor posicionamento político, prático, etc. Eu confesso pra você que eu pensei aí fazer reacts, né? Não quero ofender as pessoas que fazem reacts, mas assim, é um trabalho fácil, né? O pessoal tá lá mais pra ver você reagindo a alguma coisa, e o que vale a sua reação? Você traz alguma luz durante a sua reação? Espero que sim, mas na maioria dos casos é vagabundagem mesmo, é jogo fácil, né? Então eu não quero fazer isso, eu acho que o caminho mais fácil ele não leva a grandes conquistas. O react, ele não tá descartado, mas o frônesis, ele é muito melhor. Ele é uma investigação, ele envolve vídeos e materiais de terceiros, mas ele é também acompanhado de reflexão para que a gente possa ter um posicionamento. E durante o frônesis, eu poderei, tá, mudar a minha opinião, considerando coisas que antes de eu fazer a investigação não considerava. Pode ser uma correção de rota, pode ser uma mudança abrupta, ou pode ser só uma reafirmação de conceitos que eu já tenho. Como que nós vamos fazer essa nossa pesquisa? Primeiro que o tema já foi escolhido, né? E é esse daqui. O caso do racismo reverso. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, e aí eu vi por cima, num deles, que o STJ teria, né, como diz a matéria, decidido que não existe injúria racial, né, se você for um homem branco, né? É o chamado racismo reverso. Isso aí despertou minha curiosidade, porque esse papo de racismo reverso, eu já ouvi essa ladainha antes, só usa essa expressão quem está combatendo o racismo reverso, ou quem está combatendo o fascismo, quem está combatendo a intolerância, né, tal. É um papinho bem de esquerdola, né? Essa aqui é a grande verdade. E eu escolhi a matéria do G1 porque dentro das matérias que eu já olhei antes de gravar o vídeo, que eu tentei fazer algumas gravações e não deram certo, a matéria do G1 é aquela que traz a melhor ilustração do caso. Então assim, é um papo de esquerdola mesmo, de militante político falar de racismo reverso. Nunca ninguém na história da face da Terra, ninguém nunca defendeu essa tese. E antes da gente começar, já vou colocar logo o seguinte. Se você é de esquerda, e você já sofreu racismo, ou você é de direita e você sofreu racismo, por que você sofreu? A culpa foi sua? Não, foi do idiota que praticou. E qual que era a intenção dele? Diminuir você. Quem é que gosta de se sentir diminuído? Quem é que gosta de dizer que você não tem os mesmos direitos e a mesma liberdade que a outra pessoa que é um semelhante seu? Então é para isso que existe uma equiparação legal, ou seja, a lei ela visa defender a dignidade da pessoa para que você não passe por isso. Mas quando a gente fala de racismo, ainda mais nesse caso em que se acusa de racismo reverso, a gente tem que ter um certo cuidado para não cometer uma injustiça. Porque este caso aqui que eu estou apresentando é uma tremenda de uma injustiça cometida por uma Suprema Corte do Brasil. Suprema Corte não, superior, né, tribunal, mas enfim. Envolve pessoas poderosas aí que tem uma caneta muito bonita da Montblanc, muitas vezes, né, para poder assinar todo tipo de merda ideológica que eles acreditam. Por unanimidade, a sexta turma do tribunal, do STJ, anulou a aplicação de um crime a um caso em que um homem negro é acusado de ofender um homem branco pela sua cor de pele.
Então, por unanimidade, ou seja, um colegiado, né, um grupo de pessoas, de juízes, entendeu que não é cabível a apuração do crime de injúria racial quando a vítima for uma pessoa branca e quando a ofensa tiver como causa exclusiva a cor de sua pele. Tá, mas e quando a pessoa é negra? A pessoa tem amparo legal para isso? Tem, né? Basta você dizer, olha, não gostei da sua cor. Tá, mas peraí, eu tô falando de quem? De um branco? De um negro? Opa, pego 2 a 5 anos de cadeia. Os ministros entenderam que na situação, né, de um denunciado, o delito a ser apurado é a injúria na modalidade considerada simples. O crime de injúria racial é previsto na lei e acontece quando alguém ofende outra pessoa em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ou seja, procedência nacional está até ligada com a xenofobia. Perceba que existem elementos culturais, estéticos e de origem. A pena é de 2 a 5 anos de prisão. Já a injúria na modalidade simples acontece com a ofensa à dignidade ou decoro de alguém. Eu já fiz a pesquisa, tá? Adiantando aqui para vocês, que se você cometer uma injúria simples contra a honra de alguém, né? Você insultar, você injuriar alguém, você pode pegar até 6 meses de prisão, de reclusão. Para quem sabe fazer uma matemática básica, 6 meses é 4 vezes menos do que a pena mínima da injúria racial, que é de 2 anos. Ou seja, dentro do nosso Código Penal, nós temos que a injúria racial ela seria pelo menos 4 vezes mais grave do que a injúria simples. Em julho de 2023, um homem negro foi denunciado pelo Ministério Público por injúria racial contra um homem branco de origem europeia. Aí vem a parte que eu perco as estribeiras, cara. E é até a hora que eu devo tomar muito cuidado com o que eu vou falar. O homem negro teria chamado a vítima de escravista cabeça branca europeia, em diálogos de um Zap Zap, de um Telegram, de alguma coisa assim, porque a Globo ela tem esse negócio de não querer revelar, né? O que é um WhatsApp, um Instagram, ela nunca diz a fonte, mas tudo bem. Cara, eu fico indignado, velho. Eu fico puto mesmo do problema ser uma discussão sobre racismo. O homem negro, e eu tô cagando pra esse cara ser negro, esse homem negro acusar alguém de ser escravista. O que é escravista? É aquele, né, que é partidário da escravatura, ou seja, um apologeta da escravatura, alguém que apoia a escravatura. Bicho, você não gosta de alguém e você acha que a pessoa é um bobalhão. E aí você fala, você é um bobalhão. Ok, a pessoa pode se sentir ofendida, mas você ainda está em pé de igualdade. A decisão errada da pessoa, a escolha, a argumentação errada dela, você pode julgá-la por ela ser besta, boba, idiota. E aí você está sinalizando uma falta de virtude dela. Mas você não está reduzindo o seu estado de dignidade. A partir do momento que você comete uma injúria racial, a partir do momento que você apela para uma superioridade étnica, você está dizendo que você, gostosão, tem uma legitimidade em rebaixar essa pessoa para uma subclasse. Você acusa a pessoa pela sua própria natureza, pela sua constituição, como sendo inferior a você. O que é um absurdo, porque todo ser humano ele contempla a mesma dimensão de direitos e deveres. Quando você rebaixa essa pessoa a uma subclasse, você pode estar fazendo isso por 2 motivos. Simples preconceito, que seria você não gostar de alguém pela sua origem, porque você conheceu alguém que tinha a mesma origem. Você teve uma experiência ruim com alguém que era negro, e aí você não gosta dos negros. Ou com japoneses pela mesma razão. Ou cariocas, porque tem muita violência no Rio, então todo carioca é bandido. E outros exemplos que são passíveis dessa mesma afirmação. Isso ainda está numa camada mais superficial. É um preconceito, é um rebaixamento da dignidade humana, mas ainda mais fácil de ser corrigido. Porém, existe uma segunda modalidade que ela é muito mais grave, que é quando você tenta fundamentar de algum jeito, filosoficamente, teoreticamente, o motivo dessa pessoa pertencer supostamente a uma subclasse, que foi o que os nazistas fizeram, que todo racialista faz. O racialista ele se apega a aspectos externos, biológicos, né? Vamos supor, tem os africanos, eu não lembro de qual país, né? Acho que é senegaleses. Os senegaleses são conhecidos por ter porte físico, são atletas, conseguem fazer corridas, maratonas, né? E isso daí traz um diferencial para eles. Porém, pode ser feito, por exemplo, uma pesquisa de coeficiente de inteligência, né, o QI, e aí certos países que são mais subdesenvolvidos coincide de ser países que têm a população negra maior.
Então o racialista, o imbecil do racialista, vai chegar e dizer que os negros são menos inteligentes e afirmar que é próprio da natureza deles ser menos desenvolvidos. E isso aí é um aspecto biológico. São aspectos que não refletem o que há no interior e essencial dela, que pertence também a você. Uma acusação dessa despreza completamente o plano existencial do humano na Terra. Ou você acredita que somos todos filhos de Deus e compartilhamos de um mesmo princípio, que a nossa vida ela está em função de um mesmo propósito, ou seja, somos todos convidados a participar de uma obra colaborativa em função de um bem maior e um bem comum, ou você abandona isso e acaba, né, cometendo esses crimes, seja por ideologia, seja por preconceito. E aí, além disso, existe um grau maior de violência, de degradação da dignidade humana, que seria escravizar alguém. Porque para você escravizar, você já parte do pressuposto de que ela é passível de escravidão, ou seja, ela não merece a liberdade. Quando nós punimos alguém e colocamos essa pessoa num presídio, nós tolhemos a liberdade dela, por tempo determinado, não porque ela passou a ser um sub-humano, como muitos aí até acreditam dentro dos meios mais conservadores, né? Toda penalidade que é aplicada, ou deveria ser assim pelo menos, é para que a pessoa sofra alguma consequência do mal que ela causou, na medida, né, na proporção do prejuízo que ela causou, para que haja uma reparação dos seus atos, pelo menos dentro do possível, com a nossa justiça humana. Então vamos fazer a seguinte comparação. Uma pessoa comete um erro, ou pelo menos na visão da outra pessoa ela cometeu um erro, então ela foi estúpida na visão dessa pessoa, e quando você aponta o dedo e xinga, ofende essa pessoa pela estupidez dela, não necessariamente você está rebaixando ela em sua natureza. E aí você avança e vai para a injúria racial, ou étnica, xenofóbica. E o caso mais grave, pelo menos na minha concepção, é você admitir a tal ponto que essa pessoa é incapaz que você ganha propriedade sobre ela, que seria o caso de um escravagismo. Você coagir essa pessoa ao seu bel prazer porque você, supostamente, é superior a essa pessoa, o que é um completo absurdo. Então, quando se diz assim, um homem negro teria chamado a vítima de escravagista cabeça branca europeia. Cabeça branca, a cabeça do cara é branca mesmo, ele pode ter descendência europeia, ok, cabeça branca europeia, tá ok. Escravagista, para mim, é uma ofensa pior do que você ser racista. Então eu acho que, na verdade, a discussão toda deveria ser em torno de você acusar a pessoa de ser apologeta da escravidão. O que é muito mais degradante para o espírito humano do que você rebaixá-la conceitualmente. Porque a partir do momento que eu faço um discurso rebaixando você, você ainda mantém a sua dignidade pessoal, apesar de um desconforto, apesar de uma ofensa que você ficou mal. Mas não necessariamente por conta de uma humilhação que você passou, que você é privado de todos os seus direitos. Então eu acho que assim, pelo que está aqui, eu não sei se houve mais troca de ofensas antes dessa resposta do homem negro contra o homem branco. Ao que parece, escravagista passou dos limites e deveria ser esse o ponto central. Mas, né, a gente sabe, justiça humana falha. O ponto é sobre racismo, sobre o cara ser branco e não negro, né, ou não ser uma minoria. A defesa do homem acusado de crime questionou a denúncia, argumentando que não existe o chamado racismo reverso. Por isso, o crime de injúria racial não seria aplicável ao caso. Eu acho que uma pamonha tem mais inteligência do que alguém que utiliza o termo racismo reverso de modo sério. Porque ninguém nesse mundo, nesse planeta chamado Terra, acredita em racismo reverso. Ninguém defende essa bandeira de racismo reverso. Racismo é racismo. O conceito do racismo, que inclusive eu acho que ele está bem legal ali na lei, talvez uma reformulação para ficar mais definido. O racismo propriamente dito, ele já está bem conceituado. É você tratar uma raça, se é que raça existe, porque eu não gosto desse termo, é você tratar uma pessoa por conta da sua condição de origem, por conta da sua pele, por fatores estéticos, como sendo inferior. Isso é o racismo, que pode desaguar em teorias absurdas e abjetas como nós tivemos o nazismo. O racismo reverso ele é só uma expressão para tentar diminuir a importância dos casos em que negros cometem crimes de racismo contra brancos. E olha, não é tão incomum assim. Eu tenho certeza de que quem sofre mais na nossa sociedade brasileira com racismo é o negro.
e não o branco. Mas não é impossível disso acontecer, e é o caso que nós estamos vendo. Os ministros da sexta turma acompanharam o voto do relator no caso, ou seja, o relator, que é quem deu a voz para essa tese de que não há procedência da denúncia de racismo, é esse Og Fernandes. Og Fernandes, então, ele deixou claro que não há racismo reverso. O próprio relator, um juiz, dizendo racismo reverso. Ô, senhor Og Fernandes, deixa eu ensinar uma coisa pro senhor. Você pode pertencer a uma tribo isolada no sul das Filipinas. Foda-se. Racismo é racismo porque direito não é excludente de acordo com quem está falando. Direito é direito. Direito fundamental é direito fundamental. Dignidade humana tem que ser defendida independente da cor da pele de quem foi ofendido ou quem está ofendendo. O relator considerou que os atos de apuração contra o homem negro deveriam ser anulados, já que não era cabível a aplicação de uma injúria racial no caso. Se o relator, senhor Og Fernandes, tivesse dito que, olha, não se trata de um crime de injúria racial, porque a menção à origem europeia, afinal de contas, o ofendido é de origem europeia, mas trata-se, na verdade, de uma acusação infundada de que o cara é escravagista. Eu até entenderia. Eu acho que deveria dar procedência ao processo. Não é possível que esse homem negro vai sair ileso chamando o outro de escravagista, que é pior do que ser racista. Quer dizer, é possível, né? A gente está no Brasil. O que está acontecendo na grande realidade é que esse Og Fernandes, né? Este senhor bonito da foto, cadê ele? A verdade é que o portador desse belo bigode aqui, né? Um bigodinho bacana que esse senhor tem, ele não tem a menor ideia de direito fundamental. Ele não merecia ser juiz. Para você separar um crime de injúria, porque eu tenho certeza absoluta que na cabeça desse sujeito, pelo discurso alinhado à narrativa política de esquerda, se este sujeito tivesse recebido uma denúncia de um homem branco que acusou um homem negro de ter mascado chiclete errado, pronto, ele acataria como injúria racial. Mas não, é um homem branco. Então não importa se você foi chamado de escravagista, foda-se. E muito desse raciocínio, que é próprio de um discurso político comum na esquerda, ele nasce naquela oposição de divisão de classes em que tem o opressor e o oprimido. Só porque o branco faz parte de uma maioria étnica, só porque o branco é branco, que ele não tem o direito de se defender. E esse tipo de decisão acaba fomentando ainda mais um olhar divisionista entre brancos e negros, que no Brasil não deveria ter, porque somos o povo mais miscigenado que existe no mundo. A cor de pele é um dos inúmeros aspectos biológicos que se diferenciam uma pessoa da outra. Uma sociedade evoluída, inclusive, talvez nem devesse tanto versar sobre essa questão de raça, porque raça é uma besteira. Prove-me, se eu estiver errado, que racismo reverso é uma coisa que só sai da boca de esquerdista. Ninguém defende essa merda. Todo mundo deveria entender que racismo é simplesmente a prática de você reduzir a dignidade da pessoa, tornando ela como se pertencente a uma subclasse, e aí retirando as liberdades, retirando os direitos fundamentais dela, só porque você não vai com a cara dela. Mas enfim, o negro vai sair impune. Eu não sei se teve mais troca de ofensa, se o branco está errado em outras coisas que ele disse, se o negro ofendeu com alguma outra coisa a mais, se o branco ofendeu primeiro. E no final das contas, a esquerda vai ficar abraçando a bandeira do racismo reverso não existe, e a gente vai ficar sempre empatado nessa poça de discursos vazios, e seja você relator, ministro, seja você só um cidadão transeunte. Mas ficou muito claro, pelo menos para mim, que o nosso judiciário, parte dele, a gente vê isso no STF também, que tem muita ideologia impregnada na decisão desses caras, quando não é só o umbiguinho deles que fala mais alto. Eu espero que pelo menos a direita saiba defender a posição da universalidade dos direitos, porque a esquerda não é capaz de fazer isso, e mantenha essa posição. Afinal de contas, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando sobre direitos de todos os seres humanos, sem excluir nenhum por conta de sua origem, por conta de sua raça, por conta de sua etnia, costume, etc. Deu um pouquinho mais de trabalho para fazer, porque eu tive que gravar algumas vezes, então a sua contribuição, você já sabe, né? Se gostou, deixa o curtida aí no vídeo, compartilha também se quiser, e faça uma doação para que a gente esteja com a camisa do Fora Lula na manifestação do mês que vem.